Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão aqui na Estação Elevatória de Coimbra, que muito em breve vai passar a funcionar como biblioteca. As obras do arquiteto João Mendes Ribeiro estão quase acabadas apesar das obras não estarem ainda terminadas, vão estar em menos de um mês, mas já tem sido palco de várias sessões. Por exemplo, a Cátia Andrade, vou deixar aqui os doutores, porque os doutores é mais lá na alta do que aqui na baixa. Isto é o ponto mais baixo da cidade, queremos que seja o ponto mais alto da cidade, que é uma coisa paradoxal. Estamos a tentar que o ponto mais baixo seja elevatória. A nossa missão é elevar. Fez aqui uma sessão de apresentação do livro de poesia e de fotografia. E ontem tivemos aqui uma sessão, está hoje documentada no Diário de Coimbra, com jovens do ensino secundário que vieram fora de portas ver o que é a matemática. Se fora da escola a matemática era a mesma que dentro da escola. E hoje temos filosofia. A filosofia é o nosso tema de hoje, ou antes. Temos um filósofo, mas que vai muito para além da filosofia. Vamos falar de cultura, de mediação cultural, e também uma palavra muito especial para a nossa amiga Maria Carlos Pego, que, enfim, que nos honra com a sua presença e que é também muito responsável pela cultura que temos aqui em Coimbra, do qual aqui é só um pequeno nó, mas queremos que seja um bom nó, que não se desfaça por aqui. Então, o João André, vou dizer umas palavras sobre o João André, vou dizer umas palavras sobre o livro dele que nos traz aqui, e depois vou-lhe passar a palavra e ele dirá mais coisas sobre o livro, porque o conhece melhor do que eu, e teremos uma conversa com todos. Portanto, isto é uma tertúlia, é este o espírito, e sintam-se à vontade para reagirem e interpelarem o nosso autor. Eu já conheço o João Maria André há bastante tempo, mas ele diz-me que me conhece há mais tempo do que eu, o que significa que ele reparou em mim e eu não reparei nele. Quando eu era estudante, ele é um bocadinho mais velho que eu, não muito, 1 ou 2 anos, e quando eu era estudante do Liceu José na altura chamava-se Liceu Dom João III, tinha um professor de moral que era o padre Urbano Duarte. E muitos lembram-se dele, do padre Urbano Duarte. E o padre Urbano Duarte era uma pessoa extraordinária, muito aberta, e pegou em 2 alunos, que era eu e o António Pedro Pita, que havia de ser filósofo também, havia de ser e é. Foi meu colega de curso. Foi colega de curso. Aliás, é muito curioso, porque ele foi colega de curso, mas é muito curioso que ele é da minha geração, começou logo a publicar livros quando estava no 6º ano, mas depois ele queria ir para a medicina, o pai era oftalmologista, e depois descobriu que a medicina não era o futuro dele, ele queria a filosofia, e então apanha o 25 de Abril e teve ali um processo, digamos, de espera por causa do 25 de Abril. Mas até porque em outubro de 74, não abriu o primeiro ano das universidades. Aí está. Foi o ano em que foi criado o serviço cívico. Exato, e, portanto, ele teve de andar nisso, apesar da minha idade, e eu já não andei. Em 75, 76. Eu e o António Pedro Pita, portanto, um físico futuro e um filósofo futuro, alunos de 15 anos do Liceu, como é que se chama? Dom João III, fomos convidados pelo padre para escrevermos no jornal que o padre dirigia, que se chamava e chama Correio de Coimbra. E o que é curioso é que existíamos uma página de mês a mês e escrevíamos o que queríamos. E nós reparámos, é muito interessante, não havia censura da igreja nenhuma. Havia censura, era da censura. Por isso é que chamava. E eu conheci com 16 anos o que era a censura, o que é que podia passar e o que é que não podia passar. E fazíamos desde logo crítica cultural, fazíamos associação de livros, de arte. Eu lembro de ir entrevistar um pintor, enfim, que tem várias obras na cidade, e entrevistei-o e apareceu lá. E, portanto, e ele lembra-se, diz ele, de eu andar lá na Gráfica de Coimbra, aquilo fazia-se com blocos de chumbo e essas coisas. Isso foi nos idos de 1970, por aí. 1970, por aí. 70 por aí. Entre 71 e 74. Isso. Ora bem, o João Maria André é professor de Filosofia na Faculdade de Letras,
Ele reformou-se há alguns anos e vive no campo, que é um ótimo sítio para pensar, exato. Ele é natural de Montreal, Leiria, mas, enfim, está em Coimbra desde que se conhece. Quer dizer, desde que culturalmente se conhece. E a especialidade dele, suponho que a tese de doutoramento foi sobre o Nicolau de Cusa. Filosofia do Renascimento. Filosofia do Renascimento. O Nicolau de Cusa é um autor importantíssimo e se há em Portugal quem saiba sobre esse autor, quer traduções, comentários, é ele. Ainda agora vai sair uma nova tradução de um livro de Nicolau de Cusa, diz o nome, se acha? 3 livros. 3 livros? Sim, sim, mas estão no mesmo livro. Estão no mesmo, na mesma, e os títulos estão são? reunidos, o Poder é, Compêndio e o Cume da Teoria. Traduzidos por ti? Traduzidos... Do latim? Do latim por mim, sim. Pois. Então, e com introdução e notas minhas. E sabem que há outros livros do Nicolau de Cusa, por exemplo, A Visão de Deus, que está na Gulbenkian, não é? E A Douta Ignorância. E A Douta Ignorância, que esse é que é um excelente título, A Douta Ignorância. Esse é que é, digamos, acho que é um título genial, A Douta Ignorância. Enfim, ele trabalhou também bastante na questão da filosofia da ciência, em particular da questão do Renascimento. Enfim, eu não vou enumerar o conjunto de obras, eu escrevi João Maria André no catálogo da Biblioteca Nacional e apareceram-me 44 obras. Não está mal. Sabias que tinhas 44 obras? Tinha 44. Mas temos coisas conjuntas, eu vou dizer o que é que já fizemos em conjunto. Há muito pouco tempo convidei-o para falar sobre o mal, só um filósofo é que pode falar destes temas difíceis, sem fazer mal a ninguém. Ele falou sobre o mal num programa intitulado Astrolábio, do canal Now, e que podem ver online. Now, canal Astrolábio. E tem-me dito as pessoas que foi dos programas mais interessantes que temos tido. E, além disso, houve uma tese fizemos uma tese conjunta, supervisámos uma tese conjunta de um personagem da cultura da nossa cidade, que é o Mário Montenegro, que é o diretor da Marionete, e fez doutoramento com o João Maria André e comigo sobre precisamente o teatro no Renascimento, quer dizer, Renascimento tardio, a emergência para a ciência moderna. A emergência da ciência moderna no teatro. E é muito curioso que era retratado os cientistas, digamos, eram parodiados, eram lunáticos, eram excêntricos, e a maneira como a ciência aparece é como algo de zombaria. Muito bem. O João André, para além da sua carreira académica e ligada à sua carreira académica, tem trabalhado muito para além da filosofia, seja do Nicolau de Cusa, filosofia do Renascimento, ou até autores mais modernos. Ele tem estado muito ativo em atividades do teatro, foi encenador muitos anos, ainda é, acho eu, embora ele queira passar a pasta do Bonifrates, uma conhecida companhia de teatro da nossa cidade, e, além disso, ensinou as questões da cultura e do teatro na própria Faculdade de Letras, porque a certa altura a Faculdade de Letras faz uma secção de teatro. Como é que faz? Eu vou já começar com as perguntas. Como é que consegues dividir entre a filosofia e o teatro? Porque, a certa altura, uma pessoa está a ensinar teatro, está a ensinar filosofia, mas, a certa altura, não sobra muito nem para fazer o teatro, nem para, digamos, estudar mais filosofia, porque a filosofia tem de se estudar, não é? Como é que é essa divisão entre a filosofia e o teatro? O que é que nasceu primeiro? Foi a filosofia ou foi o teatro? Não, eu, no fundo, pronto, durante muitos anos tive duas paixões paralelas, porque uma era fora da vida académica e a outra era na vida académica. A amante era a filosofia, tinha a filosofia, exato, fundámos um grupo, eu, Zé Barata, a Maria Manuela, etc., fundámos a Cooperativa Bonifrates em 1980, janeiro de 1980, e eu entrei para a faculdade como assistente eventual em novembro de 1979. Portanto, praticamente em simultâneo tive essas duas linhas paralelas de atividade, o teatro fora da faculdade, a filosofia na faculdade. Até que, por volta de 2002, 2003, foi criado na Faculdade de Letras o curso de Estudos Artísticos, com 3 variantes, variante de estudos fílmicos, variante de estudos teatrais e variante de estudos musicais.
E nessa altura, quem criou, portanto, os meus colegas criaram os estudos fílmicos e que sabiam que eu me dedicava ao teatro não apenas a encenar-me e a escrever, mas também a estudar e a investigar, convidaram-me para dar algumas cadeiras do novo curso. Mas sem nunca deixar a filosofia. Sem nunca deixar a filosofia. A determinada altura, nessa altura ainda não havia departamentos na Faculdade de Letras, os departamentos foram criados muito mais tarde, volta de 2009, 2010, quando foram criados os departamentos, eu estava na prática ligado a 2 departamentos, porque o teatro ficou ligado à História da Arte e estava no Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes, e estava ligado à Filosofia, que estava no Departamento de Filosofia, Informação e... Não interessa. Pronto, três áreas, Filosofia, Comunicação e Informação. E, portanto, tive que optar, porque não podíamos ser de 2 departamentos ao mesmo tempo, fazia mais falta, porque éramos muito menos no teatro e não havia nenhum professor catedrático, eu nessa altura já era professor catedrático, portanto fazia muito mais falta no departamento em que estavam os estudos artísticos e acabei por optar ele começa com a paixão extraconjugal, que era o teatro, né? E a certa altura voltou à paixão juvenil. Mas não são, no fundo, aquilo que eu gostava de dizer é que não são 2 coisas completamente diferentes. Muitas vezes, eu publiquei um livro aqui há uns anos que se chama Jogo, Corpo e Teatro, a arte de fazer amor com o tempo, que foi editado... Com o tempo? Faz amor com o tempo? Sim. E foi publicado pela Ângelos Novos, aqui de Coimbra também. É um dos 44 livros. No prefácio, na introdução desse livro, eu pergunto-me como é que eu ligo a filosofia com o teatro. E, de facto, as coisas estão imbricadas uma na outra, quer dizer, não há de um lado a filosofia e do outro lado o teatro. O teatro e a minha vivência teatral alimentou a minha reflexão filosófica, assim como a minha reflexão filosófica, por exemplo, nos últimos anos dediquei muito ao tema das éticas do cuidado, que, aliás, abordo neste livro, a propósito do conceito de hospitalidade, e esse tema das éticas do cuidado acabou por se traduzir também na escolha de alguns temas de peças que eu ensinei, como peças sobre a terceira idade, peças sobre os sem-abrigo, peças sobre a prostituição. E além de senador, foi autor, é dramaturgo também. Sim. E poeta, autor de poesia. E o que mais? Sei lá. Uma das peças que ele fez foi aquela Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, é uma adaptação. Escrevi uma adaptação da Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Foi premiado esse? Não, acho que não. Então qual foi aquele prémio de Jacinto? Isso foi um prémio de ensaio. Foi um prémio de ensaio que eu recebi. A Câmara Municipal de Condeixa Nova criou o prémio de Dinis Jacinto na vertente de escrita dramática, escrita teatral. Que é um dramaturgo, Dinis Jacinto. Escrita ensaística. Foi um dos fundadores do Teatro Estudantes da Universidade de Coimbra. E eu concorri a esse concurso com um ensaio que depois foi incorporado nesse livro Jogo, Corpo e Teatro, com um ensaio sobre teatro que ganhou o prémio de ensaio. Além disso, foi diretor do Teatro Gil Vicente durante 4 anos, portanto temos aqui um homem da cultura. Não é apenas um professor de filosofia, é muito mais que um professor de filosofia, e isso vê-se muito neste seu livro, que acaba de sair, alguns já o têm em mãos, ele pode assinar no fim. Este livro intitula-se Pelos Caminhos de Hermes. Eu vou dizer Hermes e não Hermès, porque se eu dissesse Hermès, pensava que era uma marca de luxo francesa. Não são os caminhos de Hermes, são os caminhos de Hermes. Hermes, como todos sabem, é o deus... há 2 versões, ao grego e o latino. O latino é o Mercúrio, não é? O Hermes é a versão grega do Mercúrio, que é o deus mensageiro, o deus que leva as coisas. Portanto, é, no fundo, o deus responsável pela mediação. E tem um título muito sugestivo. Subtítulo Culturas. Subtítulo muito sugestivo, que é Culturas, Educação, Hospitalidade e Mediação. Eu acho que culturas e educação todos percebem, ou são sempre temas permanentes, mas estão interrelacionados. Mediação também. Aqui a palavra que eu acho que é uma palavra de algum modo nova neste léxico, quer dizer, não é que seja nova, mas ele reivindica, digamos, como
uma contribuição dele muito forte, é a palavra hospitalidade, e eu queria que explicasses o que é que faz a hospitalidade entre a cultura e a educação por um lado e a mediação por último. A ordem é mesmo esta? Ou a hospitalidade está primeiro? Não, de certa maneira, isto corresponde a uma certa ordem no livro. O livro está organizado em 3 partes, não estão assim especificadas como partes, mas há aqui partes. Tem um capítulo prólogo, 1, capítulo 2. Tem um prólogo e tem um epílogo, e depois tem 2 intermédios. O que significa que há uma primeira parte antes do primeiro intermédio, há uma segunda parte entre o primeiro e o segundo intermédio, e há uma terceira parte depois do segundo intermédio. É como uma peça de teatro, não é? O livro é como uma peça... Um pouco assim, e os intermédios são um pouco mais de natureza literária e artística. Mas posso já dizer que o segundo intermédio, que é um coro grego. É um pouco a imitar o coro das tragédias gregas, e que é exatamente sobre o tema da hospitalidade. E, portanto, aqui a questão, eu começo, digamos, os 2 primeiros capítulos são capítulos sobre a crise da cultura e das humanidades e sobre o conceito de cultura. Porquê? Porque eu preciso de repensar o conceito de cultura e a crise da cultura para depois falar da educação numa sociedade multicultural, uma sociedade com migrações e, portanto, com muita diversidade cultural. E preciso também desse lastro para poder abordar o conceito de hospitalidade. E é exatamente o conceito de hospitalidade que me vai atravessar a terceira parte do livro, em que eu abordo a problemática das migrações e da diversidade cultural nas sociedades atuais, e abordo-a cruzando-a com o conceito de vulnerabilidade por um lado e com o conceito de hospitalidade por outro, e o último capítulo em que eu abordo o conceito de mediação cultural ou artístico-cultural como um exercício de hospitalidade. E aí talvez seja, digamos, uma das partes mais originais do livro, na medida em que, ao falar da mediação artístico-cultural como um exercício de hospitalidade, aquilo de que eu estou a falar é da ética da mediação. E não há quase ninguém hoje que fale da ética da mediação. Fala-se muito da mediação, fala-se do exercício da mediação, os equipamentos culturais começaram a substituir, em grande parte, os antigos serviços educativos e os animadores culturais pelos serviços de mediação. E pareceu-me importante, uma vez que estava a pegar no conceito de hospitalidade, aplicar o conceito de hospitalidade também às atividades culturais, ao exercício das atividades culturais e à mediação com os públicos no exercício das atividades culturais. E, portanto, digamos, a hospitalidade, no fundo, o que é a hospitalidade? Boa, a hospitalidade é o processo através do qual nós acolhemos uma pessoa que é diferente, pode ter outra língua, pode vir de outro espaço diferente do nosso, não tem que ser de outro estado, mas vem de um espaço que não é o nosso espaço habitual. Nós acolhemos o diferente, mas tratamos-lo da mesma maneira como tratamos os que partilham o nosso espaço familiar. Isso é o exercício da hospitalidade. E o exercício da hospitalidade, de alguma maneira, quando eu pego no conceito de hospitalidade, eu não reivindico a originalidade na recolocação das atenções no conceito de hospitalidade, fê-lo Derrida, fê-lo Levinas, etc. Há um conjunto grande de autores que trabalharam o conceito de hospitalidade. Agora, ao trabalhar o conceito de hospitalidade, eu descubro no conceito de hospitalidade 3 dimensões fundamentais, que é a dimensão epistemológica, ou seja, a capacidade de acolher as ideias que são diferentes das nossas e os saberes que são diferentes. Portanto, há uma dimensão epistemológica da hospitalidade, há uma dimensão antropológica da hospitalidade, e é a capacidade de repensarmos a nossa identidade como uma identidade em diálogo, uma identidade compósita. Não há identidades puras hoje. Todas as identidades são identidades em negociação, em diálogo, em relação,
e uma dimensão ético-política. Aquilo que se falava normalmente era da dimensão ético-política da hospitalidade. E parece-me importante atravessar as outras duas dimensões para perceber, de facto, de uma maneira mais vasta, o que é que o conceito de hospitalidade pode significar. Portanto, o livro começa com culturas e educação e fala das crises da humanidade. Já talvez vamos já ver qual é a crise, qual é a maior crise, como é que vês essa questão da crise. Fala muito, no capítulo 2º, do valor da palavra. Eu achei piada aqui que usa muito palavras, metáforas da física, a energia da palavra, a força da palavra, etc. Como quem diz, no princípio é a palavra, como está na Bíblia, não é? E continua a ser... Não, eu pergunto, no princípio era o verbo? E respondo, no princípio era a energia. Ou seja, digamos, eu faço... A influência da física. Não, eu faço uma releitura e até me apoio um pouco naquela célebre cena do Fausto de Goethe, em que o Fausto está a traduzir o princípio do Evangelho de São João, que é exatamente... O princípio era o verbo, é assim que começa? O princípio era o verbo, e ele está a traduzir isso e está à procura da melhor forma para traduzir. E vai avançando uma série de hipóteses. No princípio era o pensamento, no princípio era o logos, etc., até que chega a uma solução final, e é aquela que ele aceita como tradução. E a solução final era, no princípio, era a ação. E o que é que está por trás da ação? Isso é o Fausto, é a interpretação do Goethe. Na interpretação do Goethe. E o que é que está por detrás da ação? É a energia. E, portanto, eu pego no conceito de energia, vou passar por diversas áreas da cultura e das artes, passo pelas artes, pelo teatro, pela dança, pela poesia, pela literatura, pelo cinema, etc., e encontro na base de todas as artes o trabalho sobre a energia. Por exemplo, no teatro, nós normalmente somos muito tentados a dizer que o ator trabalha fundamentalmente sobre o corpo, com o corpo e sobre o corpo. Com a voz também. Pois, mas a voz faz parte do corpo. É uma das expressões da nossa dimensão corporal, é a voz. Mas o Eugênio Barba, que é um encenador que tem trabalhado muito na Dinamarca, um encenador italiano, o Eugênio Barba, quando analisa o que é verdadeiramente o trabalho do ator, diz: nós pensamos que ele trabalha sobre o corpo, mas aquilo sobre que o ator, no fundo, trabalha é sobre a energia. E muitas vezes, e isto é muito evidente, por exemplo, quando nós... A força do corpo, no fundo. A força que o ator transmite. Quando nós às vezes vamos ver uma peça de teatro e está tudo bem feito. Está tudo bem feito, está tudo certinho. Mas falta qualquer coisa. Entrou tudo nos tempos certos, fizeram as marcações todas que tinham de fazer, as luzes entraram nos tempos certos, a banda sonora entrou no tempo certo, e a gente sai de lá e diz: mas faltou qualquer coisa. E quando a gente começa a perguntar: mas o que é que faltou efetivamente? Faltou energia. Eu acho que no bailado E no bailado a mesma coisa. Temos aqui alguém que já andou por lá. Nas artes performativas, a energia é um dos conceitos fundamentais. Para não nos perdermos, voltando atrás, qual é a crise das humanidades? Qual é o busilis da crise? Onde é que está a crise? O busilis daqui, eu enumero aí uma série de fatores da crise das humanidades, tem a ver com a evolução que se foi dando nas sociedades contemporâneas para uma perspectiva mais economicista, para uma perspectiva mais tecnológica, para uma sociedade na perspectiva, uma sociedade líquida na perspectiva do Bauman. Portanto, há um conjunto de traços nas vivências da sociedade atual que parecem ter subalternizado as humanidades e a cultura. E eu não faço grande distinção entre a cultura... Pois a ciência fora da cultura? Não faço grande distinção entre a cultura humanística e a cultura científica. Para mim, é a mesma cultura. É aquela questão das duas culturas, é uma falsa questão. Acho que isso é uma falsa questão. Mas, portanto, a cultura foi sendo subalternizada.
E, portanto, o problema é ver como é que nós podemos reconquistar, ao nível das humanidades e da cultura, reconquistar um lugar destacado para a cultura. E eu divido os 2 capítulos em que abordo isso a partir de uns versos de Hölderlin, que o Heidegger trabalha. Aquilo onde está o perigo, está a salvação, é isso? Onde há o perigo, cresce também o que salva. E, portanto, se há o perigo de se erudirem, se dissolverem as humanidades, analisando a crise das humanidades, nós podemos encontrar os caminhos para salvar... Onde é que está a redenção, então? As próprias Vês humanidades. essa redenção? E, portanto, eu vejo e traço um quadro e até termino com um conjunto de princípios para aquilo que eu chamo as novas humanidades. O que é que são as novas humanidades? As novas humanidades são as humanidades que, na esteira do modo como nasceram as humanidades, sobretudo no século XV e no século XVI, portanto em pleno Renascimento, os estudos das humanidades, entendendo os estudos das humanidades como o estudo das coisas que dizem respeito ao próprio ser humano, o caminho que levou ao nascimento das humanidades no século XVI assentou numa questão fundamental, que foi a capacidade de autorreflexividade dos artistas, dos artesãos, dos técnicos, dos cientistas, dos filósofos. A afirmação dos indivíduos. A autorreflexão sobre a sua prática, a capacidade de refletirem sobre a sua prática. E foi isso que deu origem às primeiras humanidades. Ora bem, hoje é esse desafio que deve ser feito. E não pensar que as humanidades estão apenas em Virgílio, estão apenas em Homero, estão apenas em Goethe, estão apenas em Miguel Ângelo, estão apenas em Leonardo da Vinci. Não. Hoje há artistas que refletem sobre a sua prática. Os coreógrafos filosofam sobre a sua própria prática. Os homens de teatro e as mulheres de teatro os encenadores escrevem sobre a sua própria prática. Os pintores refletem sobre a sua própria prática. Basta pensar, por exemplo, nas obras de teoria e de filosofia da arte que o Kandinsky escreveu. E, portanto, é a partir daí que a gente pode... Os cientistas, basta pensar que grandes obras da segunda metade do século XX sobre filosofia da ciência nasceram da pena de cientistas. É verdade. De físicos, de biólogos, etc. Por outro lado, o digital... O digital não pode ser colocado como o outro das humanidades, não, porque o digital está a entrar nas artes, está a entrar na prática cotidiana. Já entrou há muito tempo. Já entrou e, portanto, também as humanidades digitais ocupam um papel importante neste conjunto daquilo que eu chamo as novas humanidades. Claro que a gente não pode falar das humanidades digitais no século XV ou no século XVI, não é? E, portanto, é toda uma tentativa de ver como é que no mundo atual emergem um conjunto de problemáticas novas às quais nós devemos ter a capacidade de responder, não apenas os filósofos devem ter essa capacidade, mas também ouvindo os cientistas, ouvindo os artistas, porque essa etc, falta de etc. reflexão será um pouco falta de filosofia, quer dizer, falta pensar, digamos, o que é essa prática cultural, quer dizer, há muita prática cultural, mas nem toda ela é suficientemente pensada. Nem sempre é suficientemente pensada, ou então nem sempre se ouvem aqueles que a pensam. Hoje as coisas são diferentes. E, portanto, eu não sou pessimista no sentido de dizer que a crise das humanidades significou a morte das humanidades. Não. Eu sou otimista porque vejo na crise das humanidades, que ocorreu na segunda metade do século XX, um ponto de partida para o repensamento e a renovação do próprio conceito de humanidades. Muito bem. O primeiro intermezzo diz respeito aos livros, à leitura. E é muito interessante, é um dos melhores elogios à leitura que eu encontrei recentemente, porque de facto os livros continuam a ser portadores de hospitaleiros. Hospitaleiros. Não, este livro, vamos usar a metáfora aqui do João Mariano, este livro é um livro que nos recebe, não é?
Por outras palavras, ele usa a palavra hospitaleiro no contexto de interculturalidade, receber o outro, etc. Mas, no fundo, vendo bem, qualquer livro, ou se quisermos qualquer obra de arte ou de cultura, é um meio de hospitalidade, quer dizer, o autor quer ser recebido. Não, mas a tese que está subjacente a esse intermédio, que saiu, entretanto tinha saído em um livro... Isto é um conjunto de textos, saíram em vários lados, estão integrados agora aqui esses textos porque merecem estar juntos. São 12 proposições sobre livros, leitura e hospitalidade, em que a tese fundamental é esta: ler é fazer o exercício da hospitalidade, a leitura é um exercício da hospitalidade. Quando nós abrimos um livro e começamos a ler um livro, entendi bem, abrimos a nossa casa e deixamos o autor do livro entrar com as suas palavras e as suas ideias dentro de nós. Mas um autor também, quando começa a escrever um livro e se dispõe a publicar o livro, abre a sua casa para nós entrarmos nela. E, portanto, há aqui uma dupla hospitalidade da parte do escritor e da parte do leitor. E, portanto, eu termino esta primeira parte, estes dois capítulos iniciais, exatamente com esse texto que chegou a ser publicado pelo Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, com desenhos do... João Mendes Ribeiro. Não, do Pedro Pousada. Pedro Pousada. Mas tens uma obra com o João Mendes Ribeiro, com o arquiteto aqui. Tenho uma obra com o João Mendes Ribeiro que se chama... o espaço cénico como espaço potencial, que tem texto meu e tem desenhos de cenografia. João Mendes Ribeiro, aliás, é o arquiteto desta casa, enfim, fez muita arquitetura de cena. É dos melhores arquitetos de cena, eu não diria de Portugal, até do mundo, porque as coisas dele são apreciadas lá fora. Sim. Ora bem, a seguir vem um conjunto de capítulos em que a palavra-chave é a educação e também conjugada com multiculturalidade. Já falaste de multiculturalidade, agora a educação está a atender à multiculturalidade, em particular aqui entre nós... Esse conjunto de 3 capítulos é um conjunto que eu considero extremamente importante e que depois conduz ao conceito de hospitalidade nos dois últimos capítulos, na medida em que eu já tinha publicado, antes deste, tinha publicado 2 livros sobre a problemática da multiculturalidade e do diálogo intercultural. Mas o que é que disseste por isso? Achas que é um problema candente? Quer dizer que... Claro que é um problema candente, é o grande problema, um dos grandes problemas da sociedade atual, e basta ouvirmos os telejornais e lermos os jornais para percebermos que isso está na... Dito de uma maneira simples, não estamos a ser hospitaleiros. Está na ordem do dia, não. A questão é, no fundo, o problema é este. E eu vou inscrever, a partir de agora, ao abordar isto, vou dizer, em parte, porque é que eu escrevi este livro, e este livro é um certo grito de protesto. E porque é que eu defendo o que defendo e utilizo o conceito de hospitalidade neste livro. O que se passa é que nós tínhamos, até há uns 3 anos atrás, 2 entidades que geriam e estavam encarregadas do tratamento com os imigrantes e com os culturalmente diferentes minorias culturais, etc. Que era, por um lado, o CEF, que tratava das questões administrativas, Serviços Estrangeiros e Fronteira, as questões administrativas, as questões policiais, morreu depois da morte do ucraniano, etc. Portanto, havia o CEF e havia o ACIDI. O ACIDI tinha sido, ou melhor, o ACIDI agora chamava-se ACM. A última designação era ACM, Alto Comissariado para as Migrações. Antes da ACM chamou-se ACIDI, Alto Comissariado para os Imigrantes e para o Diálogo Intercultural. Antes chamou-se ACIM, Alto Comissariado para as Imigrações e Minorias Étnicas. E o que aconteceu há cerca de 3 anos foi que, com a remodelação da política de trabalho dos estrangeiros, estas 2 entidades foram extintas e foi criada uma nova entidade, que foi a AIMA. Com a pressão, talvez a pressão de entrada de imigrantes justifica um pouco isso, mas não justifica tudo. Com a pressão da entrada dos imigrantes, a AIMA praticamente tem-se reduzido às questões administrativas. Ou seja, veio fundamentalmente... Estão filas de imigrantes às portas da AIMA. Veio fundamentalmente tratar das questões que eram as questões tratadas pelo CEF. Era a burocracia, tem a burocracia. E o que é que fazia o ACM? O ACM tratava
do acolhimento, da hospitalidade dos imigrantes. Isso desapareceu. Havia núcleos que se chamavam os CLAIs, Comissões Locais de Acolhimento dos Imigrantes, em praticamente todos os concelhos deste país e que estavam ligados ao ACM e que desenvolviam atividades interculturais, de convívio, não apenas, vamos lá ver, a interculturalidade e aquilo a que chamam integração. O conceito de integração é um conceito muito armadilhado. Hoje está na ordem do dia, mas o conceito de integração é um conceito armadilhado, porque o conceito de integração pode significar duas coisas. Fica igual a nós. O conceito de integração pode significar a assimilação ou pode significar o acolhimento hospitaleiro. E o que está a acontecer é que, efetivamente, se pensa fundamentalmente a integração como a doutrinação dos estrangeiros pelas linhas da cultura portuguesa. E esquecendo que o diálogo intercultural não é isso. O diálogo intercultural é a consciência das diferenças, a percepção das diferenças e a percepção de que todas as culturas são incompletas. Mas politicamente estão a subir forças que querem a assimilação. E se enriquecem mutuamente pelo contacto umas com as outras. Eu vou dar um exemplo de uma coisa muito concreta que tem a ver com um texto, com o terceiro capítulo deste conjunto de 3 capítulos. As universidades são espaços de acolhimento de estrangeiros, através do programa Erasmus. E eu, a determinada altura, olhei e disse, mas nós temos tantos estrangeiros, tantos estudantes estrangeiros, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e na Universidade de Coimbra, e eles vêm cá apenas ou estudar a cultura portuguesa, ou estudar as matérias que também estudam lá fora, mas que aqui são ensinadas por portugueses. E porquê é que nós não aproveitamos a presença deles cá para nos conhecermos melhor uns aos outros? Nas nossas tradições culturais. E então propus, e foi acolhido pela direção da Faculdade de Letras, a criação de uma coisa a que chamei Oficinas Interculturais do Saber. E o que é que eram estas oficinas interculturais do saber? Era um espaço informal, não estava escolarizado, não estava disciplinarizado, era um espaço informal, as pessoas inscreveram-se, abriu-se inscrições, as pessoas inscreveram-se, receberam as comunicações, nós tínhamos uma sessão, já não me lembro se era quinzenal, se era mensal, acho que era mensal, porque tinha oficinas interculturais do saber e oficinas interculturais das artes. Nas oficinas interculturais do saber tínhamos portanto, um espaço de encontro de mês a mês, em que conversávamos sobre temas que escolhíamos. Não era eu que impunha esses temas, eram as pessoas que votavam os temas e escolhiam, e cada cultura apresentava os pontos de vista e a maneira de viver isso. Dou um exemplo. A primeira foi no mês de novembro. O mês de novembro, como sabemos, começa com o culto dos mortos. No dia 1 e no dia 2 de novembro. O dia 2 é o dia dos fiéis defuntos. Em breve teremos. E, portanto, o que é que nós fizemos nessa sessão? Procurámos ver como é que em cada cultura se vivia e se fazia o culto dos mortos. E tínhamos, desde gente que vinha dos países árabes, tínhamos gente que vinha da China, gente que vinha do Japão, gente que vinha dos países nórdicos, etc., gente que vinha da América Latina, do Brasil, do México, etc. E, portanto, as pessoas todas contavam como é que era feito esse culto. Quando foi o Dia Internacional da Mulher, dedicámos essa sessão à problemática da mulher, como é que a mulher era tratada em cada uma das culturas. E por aí fora, e portanto, ou seja, não se tratava de mostrar como é que os portugueses faziam. Isso eles aprendiam de outra maneira. Tratava-se era de vermos como é que cada uma das culturas tratava agora vamos lá a esse questões assunto. sensíveis. Vamos lá a questões sensíveis. Politicamente tem-se subido, e não apenas em Portugal, na Europa, no Ocidente, vamos chamar-lhe assim, mais que na Europa, até nesse lugar da Europa que é os Estados Unidos, correntes que são precisamente opostas a essa interculturalidade. Aquilo que chamamos de multiculturalismo está em causa, está em risco, quer dizer, está a ser atacado e mais, excluído, banido. Banido é a palavra, portanto, a certa altura esse conceito está mesmo em perigo. Como é que explicas, já nem vou dizer como é que se resolve, mas como é que explicas, digamos, essas forças que, do ponto de vista do voto popular, têm obtido suporte? Primeiro há que distinguir
multiculturalismo de multiculturalidade. Não são a mesma coisa. E eu dou um exemplo. Que há uns anos houve um debate no Teatro Académico Gil Vicente, foi passado um filme, e houve, depois de passar o filme, que era um filme muito bonito sobre esta problemática dos imigrantes, houve um debate em que estavam presentes várias pessoas, e uma das pessoas que estava presente era o então Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa. E o António Costa começa a intervenção dele a dizer: eu tenho muitas reservas em relação aos multiculturalismos. As pessoas ficaram assim. Como é? Então o Partido Socialista... Não, é que multiculturalismo é uma coisa, multiculturalidade é outra. Multiculturalismo é a designação que se dá a um conjunto de políticas que foram desenhadas, nomeadamente no Canadá e nos Estados Unidos da América e também na Inglaterra, para os primeiros fenómenos de imigração e de diversidade cultural e que se traduziam na criação de guetos culturais. Por exemplo, aqui há uns anos atrás, e ainda há essa herança, à volta de Londres, da parte central de Londres, havia os bairros dos indianos, havia os bairros dos africanos, etc, etc. Portanto, eles estavam organizados por bairros, cada bairro tinha as suas escolas. Tinha uma longa tradição, vais a Nova Iorque e tens o bairro chinês, o bairro italiano. Cada bairro tinha as suas escolas, tinha a sua escolaridade, tinha os seus centros de cultura e de lazer, etc. Isto é aquilo que um autor, a determinada altura, e que foi para mim o Nobel da Economia, a determinada altura chamou não multiculturalismo, mas ele dizia isto é monoculturalismo plural. O monoculturalismo plural é como se os navios passassem uns pelos outros numa noite de nevoeiro. Ou seja, passam, mas não se cruzam, não se encontram. Então multiculturalidade é outra coisa. A multiculturalidade, vamos lá ver, a multiculturalidade é um conceito descritivo. Corresponde a quê? À diversidade cultural. A um facto. Não há que ser contra ou a favor, é um facto que existe nas sociedades atuais e que não se pode... Existe multiculturalidade, ponto, acabou. Existe multiculturalidade e mesmo que impeçam a entrada dos imigrantes, continua a existir multiculturalidade, porque a imigração não é a única fonte de multiculturalidade. As globalizações são fonte de multiculturalidade, a internet, a sociedade em rede é fonte de multiculturalidade, portanto, as culturas diferentes entram-nos cotidianamente em casa, seja como for. Portanto, a multiculturalidade, o conceito de multiculturalidade é um conceito descritivo. O conceito de multiculturalismo é um conceito normativo, corresponde a uma resposta política à multiculturalidade. Já esse primeiro conceito... Diferente do conceito de multiculturalismo, há o conceito de interculturalismo. O conceito de interculturalismo também corresponde a uma resposta política, mas de cruzamento e não de fechamento das culturas. Mas é isso que agora está em causa, querem o monoculturalismo. O que muitas forças, neste momento, pretendem é fechar, digamos, a possibilidade, mas eu penso que isso é algo que está absolutamente condenado ao fracasso. Está a subir até cair, não é? Está condenado ao fracasso porque, inclusivamente, sob o ponto de vista da imigração, toda a gente sabe que se nós fechássemos a porta, a nossa economia ia por água abaixo. E o número de habitantes caía? E o número de habitantes acabava e tudo. Portanto, por muitas razões, mas também por razões de natureza filosófica e de enriquecimento cultural e humano, a diversidade cultural não deve ser vista como uma ameaça, e é o que eu procuro defender neste livro. A diversidade cultural não deve ser vista como uma ameaça, mas como uma oportunidade de enriquecimento. Claro que isto não impede que haja regulações e que haja essas coisas todas. Agora, querer ver a diversidade cultural só por si como uma ameaça, como um perigo, eu penso que é absolutamente negativo. E, portanto, aquilo que eu procuro fazer, a maneira como eu procurei contornar isto e dar uma volta a isto foi exatamente pegando no conceito de hospitalidade. Porque é efetivamente o conceito que não tem sido pensado. Era pensado pelo ACM. Eu há bocado estava a dizer o que é que o ACM fazia. Tinha esses escolares, mas tinha outra coisa. O ACM esteve na Faculdade de Letras de Coimbra várias vezes em
eventos que eu organizei. Eu criei na Faculdade de Letras uma cadeira que se chamava Multiculturalidade e Diálogo Intercultural. O ACM esteve lá porque o ACM acompanhava todas as formações universitárias que existiam a propósito da diversidade cultural e dos imigrantes. Essa parte morreu de morte macaca. Tinha o levantamento de todos os cursos que havia, chamava especialistas estrangeiros para virem cá, por exemplo, um especialista espanhol que trabalha no domínio da mediação intercultural e que esteve cá várias vezes no ACM. Eu estive em Lisboa a ouvi-lo e a conversar com ele. E, portanto, tudo o que dizia respeito à hospitalidade era tarefa do ACM. E é isso que praticamente está... Acabou. Acabou. Não acabou completamente. Vamos lá ver, agora estamos a falar de mediação. Sim. De mediação e já vamos abrir o diálogo agora, de preparem as mediação vossas e questões. de educação. Falaste nos capítulos sobre a educação. A educação tem recebido muito... O ano passado, o Ministério da Educação pôs cá fora uma nota a abrir vagas para mediadores linguísticos e culturais. São 4 ou 5 páginas que eu li aprofundadamente e reli, e transli, e etc. E que está cheia de contradições. Aquela nota está cheia de contradições. Tem muito boas intenções, não vou negar, e tem muito pontos de vista extremamente interessantes naquelas linhas. Mas, por exemplo, quando depois trata de estabelecer os critérios para o recrutamento dos mediadores culturais, que são os tais que fazem a mediação, exige como critérios o alinhamento pelos princípios constitucionais da República Portuguesa, o conhecimento profundo da cultura portuguesa, da história portuguesa e dos costumes portugueses. A assimilação que se quer. E não fala nada do conhecimento das culturas dos estudantes que estão nas nossas escolas. Quando se trata de definir, outra incoerência, quando se trata de definir as cotas para cada região de mediadores culturais, eles criaram na altura, foram 180 ou 280 mediadores culturais, quando se trata de definir as cotas para o recrutamento dos mediadores culturais, estabelecem essas cotas com base em quê? Excluem os países de língua oficial portuguesa. Os PALOPs são excluídos. E eu pergunto, porquê? Porque uma criança nasceu em Angola, já está culturalmente assumida em termos e conhece a cultura portuguesa. Quando passado 2 meses ou 3 meses da saída desta nota, sai um estudo, que o Ministério conhece com certeza, e que todos viram nos jornais, que diz que as maiores dificuldades de progresso e de êxito no ensino secundário são não de alunos dos países de língua oficial portuguesa, dos PALOPs, não, são dos PALOPs, não dos outros, não é dos chineses, não é dos japoneses. Os chineses e ucranianos progredem para ali acima. Esses não têm problemas, quer dizer, então como é que é? Por outro lado, os ciganos, por exemplo, os ciganos invocam uma história de haver práticas noutros países de mediadores culturais da etnia cigana e que deram excelentes resultados. Mas com as contas que eles fizeram, os ciganos não podem ser, não contam como culturalmente diferentes para recrutar mediadores culturais. Portanto, aquele documento está eivado de vícios. De contradições. Tem muito boa, volto a dizer, é extremamente importante. Há muitos dos mediadores que estão a ser contratados e que estão a fazer um trabalho, não nego isso, que estão a fazer um trabalho excelente nas escolas, mas o documento em si é um documento que está cheio de contradições. Portanto, o governo está cheio de uma... Tem coisas muito boas, mas por outro lado parece que entende a integração e aliás, as notícias aqui há um mês atrás nos telejornais, nos jornais nacionais, eram exatamente nesse sentido. Entender a integração como aculturação. A mediação significa mediar entre 2 partes. O conceito de mediação é uma terceira pessoa que tem a capacidade de mediar entre 2 partes. Para mediar entre 2 partes tem que conhecer as 2 partes. Está bem, mas... Não pode ser alguém que vai doutrinar e aculturar
os estrangeiros e as crianças estrangeiras apenas com a cultura portuguesa. Tem que desenvolver um conjunto de atividades que são atividades que permitam aos portugueses conhecerem aqueles que lá estão e que têm outra cultura, como os estrangeiros conhecem melhor a cultura portuguesa. A mediação é isso. Não é a culturação. Pois, a questão é que parece que não é isso que está a ser feito, parece que não é isso que está nos horizontes, é precisamente o contrário disso, a tal assimilação. Não, por isso é que eu considero importante aquilo que... Está aqui o livro. Que diga aqui assim, em termos Quem é que quer, se faz favor, comentar, Alfeu, comentar ou interrogar o nosso convidado de hoje? Eu, desta última questão, quer dizer, quando o Trump é o mediador, enfim, não vale a pena dizer mais nada, não é? Agora, eu tenho uma dúvida, sou de ciências, mas adoro filosofia e os meus livros são de diversão, são de filosofia e de história. E questiono-me um bocadinho qual a diferença entre conhecimento e cultura. Porque eu acho que, quer dizer, nós, de facto, como diz, acho que concordo totalmente, as ciências partiram-se. A ciência da cultura, ou a cultura das ciências, porque é que falamos disso? Quer dizer, é a utilização dos neurónios e tanto faz ser para as equações do Carlos, para a coisa mais prática minha, abstrata, ou a sua, mais, para alguns, eventualmente esotérica. O prazer que encontro, de facto, numa equação é exatamente igual àquela que posso encontrar num quadro. E, portanto, o que preciso é de ter uma cultura que assimile os conhecimentos. E, aliás, enfim, foi um bocadinho isso que me tem levado e levou a fazer este enorme desafio ao Carlos de Coimbra. Eu ainda sou da sua idade, 54, entrei em 72 também na universidade e senti que Coimbra tinha alguma coisa de diferente. Não podia ter ido, é o ano, como sabe, da criação da FCTUC, e podia ter ido para Lisboa ou para o Porto, porque era obrigatório antes, para as engenharias, e de facto tínhamos alguma coisa. E a cultura aqui? Havia cultura. E comecei a sentir que, de facto, perdíamos, por exemplo, passar ali no Arcádia, não era? Via-se cultura naquele café. Enfim, um bocadinho diferente, a minha era mais, na altura, mais bandarim. E, portanto, comecei a sentir que, de facto, nos falta locais de diálogo, locais que o Carlos falou de tertúlia. E aproveitei, obviamente, a oportunidade do Carlos fazer isso. E é um bocadinho isso que acho que é o desafio, porque eu não quero assimilar o outro se o conhecer e o respeitar. Claro que quando não o conheço, enfim, considero-me superior. Não há nada mais arrogante que a ignorância. E, portanto, ignorando, não conhecendo o outro, obviamente quero assimilá-lo. Não é igual a mim. E é isso que nós, infelizmente, passa quase na comunicação social, aquela de massas que está a aparecer, e também depois nas próprias escolas, não é? Há pouco, porque é que também há uma questão que gostaria de colocar. Porque é que então, de facto, os portugueses, os estrangeiros, particularmente a gente do leste e os chineses, são muito melhores alunos ou rapidamente atingem patamares que dos palopes não têm? É que nunca falamos da economia de cada um deles, nunca falamos do que são um substrato cultural. Nós bastava ir aos países da antiga cortina de leste para ouvirmos a música que nós cá era pimba e continua a ser pimba. E é de facto esses aspectos que eu acho que continuamos 51 anos depois do 25 de Abril a barricar-nos e vermos começar. E isso também, de facto, por outro lado, acontece um bocado no aquilo que o Carlos diz, o mundo ocidental. Porque é que nós não respeitamos os outros como nos respeitamos a nós? Eu tive um conflito religioso há muito tempo e dizia assim, a mim basta-me uma única regra, é tratar os outros como gostava que me tratassem a mim. Basta-me isso, não preciso mais nada.
E É uma religião simples. E essa é chamada, exatamente, a regra de ouro. Exato. A designação internacional, e até em latim, aurea regula, e noutras línguas, para essa norma, é a designação de regra de ouro. E que está nos Evangelhos, formulada quer de uma maneira positiva, quer de uma maneira negativa. De uma maneira positiva, faz aos outros o que gostares que fizessem a ti, não faça de uma maneira negativa, não faças aos outros o que não queres para não nos perdermos. Mas relativamente então à questão... Conhecimento e cultura por um lado, e depois questão. há aqui uma questão que quero que não te esqueças da evolução do panorama cultural em Coimbra, porque ele quis contrastar uma situação que ele via nos anos 70 e a situação contemporânea. Não devíamos fugir a isso aqui hoje. Relativamente à relação entre conhecimento e cultura, eu diria o seguinte: o conhecimento de cultura o conceito de cultura é um conceito muito mais vasto e abrangente do que o conceito de conhecimento. O conceito de cultura envolve o conhecimento, envolve as artes, envolve costumes, o de cultura, portanto, o conhecimento, artes, costumes, etc. Portanto, o conceito de cultura é um conceito extremamente alargado. E, portanto, o conhecimento o saber e até a ciência é uma das dimensões da cultura. Não a única, mas é uma das dimensões. E a cultura, pensada desta forma abrangente, permite o cruzamento dessas diversas dimensões. E o que é interessante, efetivamente, na cultura é a capacidade que as pessoas podem ter de cruzarem coisas que vêm das ciências, com coisas que vêm das artes, com coisas que vêm dos costumes, com coisas que vêm da religião, porque a religião também é uma forma de cultura e também se exprime em formas culturais. Está esclarecido o que é cultura e o que é conhecimento. Portanto, agora, Coimbra já lhe chamamos cidade de conhecimento, falhou a capital da cultura, enfim, falta aqui o quê? Eu penso que nós muitas vezes somos demasiado negativos a apreciar o panorama cultural da cidade de Coimbra. Eu vivo em Coimbra desde 1971. Eu pensei que estavas no campo agora. Não, eu costumo dizer que sou de Leiria por nascimento, de Coimbra por adoção e do Alentejo por coração. É a maneira como eu defino o meu enraizamento é este. Coimbra, de Leiria por nascimento, de Coimbra por adoção e do Alentejo por coração. Mas, de facto, desenvolvo a minha atividade em Coimbra desde 1971 e, nomeadamente, a partir do momento em que entrei em maio, portanto, quando depois entrei para a faculdade, entrei para o TEUC, Teatro de Estudantes da Universidade de Coimbra, e depois fundei a Bonifratos e, portanto, tenho participado na vida cultural desta cidade praticamente há mais de 50 anos. Tenho mais de 50 anos de vida cultural da cidade. Consegues ver de dentro? E consigo ver de dentro e consigo ver a evolução histórica. Eu não colocaria as coisas dessa maneira de dizer. Não, se formos a ver isso, tinha o Arcádia, hoje não tem o Arcádia, mas, por exemplo, tem o Liquidâmbar, que é um café e um bar, onde tem debates, onde tem apresentações de livros, onde tem exposições, onde tem uma série de coisas. Ele sabe. Quer o Gil Vicente, quer o Liquidador, estão sacrificados às obras completamente, não se consegue aceder a nenhuma das entidades. Sim, está bem, mas isso é neste momento, e é uma coisa provisória. Portanto, eu não faria, eu diria que Coimbra, nestes 50 anos em que eu vivi em Coimbra, teve momentos muito diferentes. Em termos de política... Mas já não temos a Bienal Teatro. Em termos de política cultural, eu devo dizer que é talvez uma das piores... dos piores exercícios do poder político em Coimbra depois do 25 de Abril. Tirando um ou dois momentos, não houve um desenho de política cultural para Coimbra. As coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo, não quer dizer que não tenha havido cultura, não é isso que eu estou a dizer.
O que eu estou a dizer é que Não há desenho da cultura. Não houve política. A política cultural supõe um estudo. Depois do estudo, supõe uma definição de objetivos. Da definição de objetivos, supõe a definição de meios. E depois supõe a programação de... Eu não estava cá na altura, mas foi um pouco o que fez a capital europeia, o grupo da Capital Europeia da Cultura. Não, Mas falharam. o grupo da Capital Europeia da Cultura não fez isso. Fez uma programação para Coimbra, para um ano e um bocadinho mais. Mas fez um estudo. Fez um estudo. Pediu um estudo sociológico sobre os hábitos culturais de Coimbra. Pediu um estudo sociológico. E que foi feito por um grupo do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Está a falar da capital... Capital Europeia da Cultura. Capital Europeia da Cultura. Eu agora confundi a Capital Nacional da Cultura e a Capital Europeia. Não, a Capital Nacional também falhou. A Capital Europeia da Cultura fez esse estudo e pronto. E acabou-se tudo nesse estudo. Pronto, porque não lhe competia desenhar a política cultural para Coimbra para uma década. Coimbra nunca teve planos culturais, uma coisa são programas anuais. Já reparaste que isso é pior do que acabar o Arcádia. Isso é pior do que acabar o Arcádia. Eu acho que Coimbra nunca teve um plano. Coimbra nunca teve um plano cultural a médio prazo. Eu tive numa coisa, Capital Nacional da Cultura em Coimbra, e foi um falhanço. Por nenhuma Câmara Municipal, antes de haver agora a Capital Europeia. Da Cultura, um plano cultural. Eu posso adiantar que neste momento... As coisas aconteceram. Por exemplo, como é que Coimbra tem os teatros que tem? Porque havia uma companhia que se chamava Teatrão e que precisava de um espaço e fez-se a Oficina Municipal de Teatro. E porque havia uma companhia que se chamava a Escola da Noite e que não tinha espaço, nasceu no Gil Vicente, passou pela Avenida, depois esteve sem espaço e depois foi para umas garagens... Bonifratos é que não tem espaço. Umas garagens no Pátio da Inquisição e pronto. E nasceu o Teatro da Cerca de São Bernardo. E as coisas foram surgindo assim. O convento de São Francisco nasceu, se formos a ver, com uma separação de 15 a 20 anos em relação ao resto do país. A política de criação de espaços, a que Coimbra não aderiu, porque tinha o Teatro Académico Gil Vicente, que fazia o papel de teatro municipal, a política de criação de espaços e de equipamentos culturais foi desenvolvida no Ministério de Manuel Maria Carrilho, em todo o país. Coimbra, nada. Coimbra não teve nada nessa altura. Portanto, o Convento de São Francisco foi algo que veio muito mais tarde, pronto, e porque se reconheceu que era necessário ter um espaço, um equipamento cultural, um teatro municipal, um equipamento municipal, pronto, e que não era propriamente função de um teatro enraizado e localizado no seio da universidade, substituir um espaço municipal da cultura e pronto, e foi assim que nasceu. Mas, efetivamente, as coisas foram surgindo por iniciativas individuais. Para responder a isto, para responder àquilo, para responder àquilo. Por exemplo, eu vou aqui dizer uma coisa que talvez seja uma surpresa para muitos. Nós convidámos por causa disso. A surpresa foi para ouvirmos o que ele tem para nos dizer. Coimbra avança para a Capital Europeia da Cultura. Não tem nenhum espaço especialmente dedicado à dança, não tem nenhuma companhia de dança, não tem nada disso. Quando vem o pacto com a cidade, para ser assinado e para ser discutido pelas associações culturais, eu era da direção da Cooperativa Bonifrates e uma das coisas que chamei a atenção foi isto. Como é que nós vamos dizer que somos os melhores em tudo, quando nem sequer prevemos ter uma companhia... Queremos ser Capital Europeia da Cultura e nem sequer prevemos ter uma companhia de dança e ter um espaço dedicado à dança. Passado um mês, havia uma conferência de imprensa pelo Presidente da Câmara e pelo coordenador da equipa da candidatura de Coimbra à Capital Europeia da Cultura a dizer que Coimbra vai ter uma companhia de dança. Já tem? Não, porque depois as coisas correram mal. Coimbra não foi Capital Europeia da Cultura. E eu disse, na altura, disse ao Dr. José Manuel Silva, quando tive a primeira reunião com ele como Presidente da Câmara,
Perguntei-lhe como é que vão resolver o problema da companhia de dança. Olha que há aqui uma questão. O senhor é médico, eu disse-lhe mesmo assim, o senhor é médico e sabe que as próteses, mesmo na medicina, muitas vezes não funcionam. E as próteses na cultura ainda funcionam pior. E vejam se resolvem o problema da companhia de dança sem tentar fazer aqui uma prótese. Mas foi o que quiseram fazer, foi uma prótese. Que esburgou-se. Nunca mais se falou, nunca mais houve nada. Por maiores que sejam os méritos da pessoa que foi contratada para resolver esse problema e que tinha provas dadas no Teatro Viriato de Viseu. Mas, portanto, tudo isto para dizer, nem sob esse ponto de vista as coisas foram pensadas em termos de vamos fazer, a partir de um diagnóstico que fizemos da situação, o que é que falta em Coimbra, vamos tentar pensar o que é que nós queremos que Coimbra tenha daqui a 10 anos e não tem. Mas eu também posso adiantar que nós vamos avançar com o plano estratégico para a cultura, porque eu acho que esse pensamento é importante. Dizer que não há política cultural não é bem assim, há pensamento a nível cultural. Eu acho que mal comunicado, mal estruturado. E acho fundamental que haja um estudo. Portanto, acho fundamental que haja um plano estratégico para a cultura. E este plano estratégico para a cultura é um diagnóstico e é construído juntamente com as várias comunidades artísticas, os artistas, os agentes todos, os players todos do território, porque isso é fundamental. Ninguém faz cultura sozinho, a cultura faz-se com o compromisso de todos os agentes culturais da cidade e em estreito diálogo. Lá está, com as multiculturalidades todas que existem no nosso território, e é assim que tem que ser construído este plano estratégico. Com uma visão, não para 10 anos, se calhar até um horizonte um bocadinho mais alargado. Acho que nos últimos anos Coimbra tem tido uma atividade cultural muito boa, muito forte, muito diversificada, muito plural. Naturalmente, muito resultado de um trabalho extraordinário que é feito por uma série de associações que estão aqui na nossa comunidade. Têm feito um trabalho absolutamente extraordinário e muitas das quais têm-se especializado num trabalho de cocriação diretamente com as diversas comunidades que nós aqui temos. E é um trabalho muito meritório. Compete à Câmara, naturalmente, continuar a apoiar estas estruturas, falo como técnica, atenção. Mas realmente compete a qualquer Câmara Municipal criar condições para continuar a apoiar e não substituir-se muitas vezes a estas coletividades, porque têm um papel extraordinário ao nível do desenvolvimento cultural. E depois notamos também que há uma grande diversidade das manifestações artísticas a todos os níveis, não é? Até das novas culturas pop ou do hip-hop, etc., que vão surgindo e acho que tem vindo a ser feito um trabalho importante, mas realmente falta essa perspectiva para o futuro e esse estudo para o futuro. E por isso nós vamos mesmo avançar com um plano estratégico para a cultura. Não havia cultura, comecei por dizer que nós somos demasiado pessimistas e demasiado críticos quando falamos do que temos. Assim, nós não podemos criticar Coimbra, porque só se fazem grandes conceitos. São conceitos diferentes. Uma coisa é o marketing territorial, outra coisa é a produção cultural. E, portanto, eu não embarco nessa visão e sempre crítica, dizer que não há. O que eu disse foi uma coisa diferente, pronto, e de alguma forma confirmou ao dizer não temos, mas estamos a organizar, está bem, felizmente então estão a organizar, mas nunca Coimbra teve um plano estratégico para a cultura. Relativamente à área da dança, assim, quando eu cá cheguei, portanto já não havia a possibilidade de realmente de haver cá essa companhia, porque ia ser uma adoção. De qualquer maneira, através do Convento de São Francisco está a ser desenvolvido um projeto interessantíssimo, que é designado por Rampa. Foi um projeto desenhado com todas as escolas de dança de Coimbra, ou seja, o Convento de São Francisco convida um coreógrafo de renome nacional e internacional para, durante um período de 3 meses, vir trabalhar com jovens bailarinos de Coimbra, abrindo-lhe as portas a um trabalho mais profissional. Portanto, é feita uma seleção pelo próprio coreógrafo e durante 3 meses, 2 vezes por semana,
o coreógrafo trabalha com estes jovens, abrindo-lhe naturalmente portas para o futuro, e é sempre apresentado um espetáculo no Convento de São Francisco. Isto para quê? Para criar sementes, porque as sementes são importantes para que tenhamos público. O que nós notamos é que, efetivamente, o público de Coimbra é um público difícil para a área da dança. Muito difícil. Temos imensas escolas de dança, mas se calhar muito pela boas falta, escolas de dança, pode ser mas há pela muitas falta, escolas não de é? dança em Coimbra, muito boas escolas de dança, que têm Privadas. colocado os bailarinos e associações, escolas privadas e de associações culturais, que têm colocado bailarinos em companhias por esse mundo fora. E se trouxermos um bailado clássico, temos o Convento de São Francisco cheio. Se trouxermos bailados contemporâneos de companhias e de coreógrafos extraordinários, como a Olga Roriz ou o Paulo Ribeiro, nós notamos que, efetivamente, ficamos com déficit de... Não há público. Sim. Há muito poucos públicos para a dança contemporânea. Portanto, lá está, é um trabalho que tem que ser feito. E é um trabalho que nós temos vindo a fazer. É verdade, é um trabalho que tem que ser feito. Não é do seu tempo em Coimbra, mas quando eu fui diretor do Teatro Académico Gil Vicente, tivemos a funcionar no Teatro Académico Gil Vicente uma escola de dança dirigida por uma bailarina do Bolshoi e que trabalhava com uma pianista russa que veio com ela, e que foi um processo que foi iniciado, ainda era o Dr. Abílio Hernandes, diretor do Teatro Gil Vicente, e depois foi continuado por mim, e acabou depois de eu sair de diretor do teatro. Mas é um trabalho, tem que ser um trabalho. Muito bem, vamos voltar aqui ao livro. O que é que se faz favor, Cátia? Obrigada. Eu gostava, antes de mais, de cumprimentar o professor João Maria André, enfim, agradecer-lhe por esta reflexão que faz. Enfim, eu lerei com cuidado, certamente, mas introduzir este tema e permitir-nos esta reflexão sobre a hospitalidade e mediação. E se me permite, e já agora também cumprimentar, claro, o professor Carlos Fiolhais, por nos receber sempre aqui tão bem na sua casa. Eu tenho duas, se me permite, duas pequenas reflexões. A primeira, que seria também em jeito de questão, tem a ver com a hospitalidade. Estava aqui a pensar se a hospitalidade pode ser recíproca, ou seja, se as minorias, quem acolhemos, também têm, não direi dever, mas a inteligência da abertura e da hospitalidade, porque penso que isso também pode provocar hospitalidade no outro. E não sei se a hospitalidade tem a ver com ser o grande ou o pequeno, não é? Quem chega, parece-me que é muito importante que haja hospitalidade recíproca, porque, e esta seria outra pergunta, será que este déficit de hospitalidade que vivemos hoje tem a ver com o facto, enfim, procuramos, não sei, uma coisa é dizer que há déficit de hospitalidade e depois é procurar a causa, ou as causas, as etiologias, não é? O que está na origem disso. Enfim, temos uma cultura hoje em dia muito... Tardamos-nos pouco nas coisas, não é? E talvez seja um bocadinho por aí. E como não vamos fundo, não refletimos, não temos essa capacidade de introspectiva que tanto a filosofia como o teatro, e penso que aí estão muito próximos, não é? Requerem, talvez seja isso. Portanto, esta hospitalidade, será que pode existir dos dois lados? Eu, pessoalmente, eu vivo em Paris e nunca me senti fora de Paris, quer dizer, sinto-me perfeitamente integrada, mas não gosto nada dos conceitos de comunidades, até acho muito mal aquela coisa de Dia de Portugal, Camões e comunidades. Eu acho que era mais bonito Dia de Portugal e Camões, porque acho terrível esta coisa das comunidades, porque uma coisa é sermos todos uns com os outros em toda a parte. Podemos ser portugueses em França, eu sou parisiense e portuguesa e gosto disso, mas para dizer isso, mas eu gosto também eu abro a minha cultura
a gastar comigo, quer dizer, seja o francês, outros quaisquer, etc. Tem que haver, penso eu, hospitalidade recíproca e sinto-me sempre em casa, em qualquer lugar. Eu acho que é isso. Portanto, esta coisa de sermos vítimas sempre de qualquer coisa é terrível. Não podemos só estar a achar que... Acho que é. E o tal multiculturalismo é isso, de facto, essa cultura plural, mas de monoculturas, não é? Isso é terrível, as comunidades fazem isso, quer dizer. Eu evito isso ao máximo. A outra questão, e não, enfim, não será questão, era para lhe dizer, olha, estive aqui a folhear o seu livro assim com muita rapidez e olhei para este intermezzo primeiro e acho muito bonito tudo isto que diz sobre os livros e o último, acho que fica muito bem aqui ao professor Carlos Filhais, porque as bibliotecas, como Casa dos Livros, são espaços sagrados e eu acho isto muito bonito. Ainda no outro dia, o senhor professor Carlos Filhais disse que estávamos aqui na Casa dos Livros. É uma expressão muito bela. Esta sua biblioteca de Carlos Filhais é fantástica. E será que pode aprofundar esta ideia do sagrado? Eu acho isto muito bonito. Eu estive parabéns. Vou ter muito gosto em ler. Duas questões. A reciprocidade da hospitalidade, minoria, e depois a questão dos livros ou das bibliotecas nos espaços sagrados. A questão da reciprocidade é uma questão interessante porque a gente... Eu, a determinada altura, digo isso no livro quando explico a origem etimológica do conceito de hospitalidade, vem do conceito de hospes hospitis, das palavras latinas, a palavra hospes, que nós normalmente traduzimos por hóspede, mas que significa hóspede e hospedeiro. Assim como a palavra hôte, em francês, também significa o hóspede e hospedeiro. E o hospital vem daí, não vem? Hospital vem daí, mas é interessante porque a palavra hospital só recebeu o sentido que tem hoje, do hospital como o espaço em que se cuida de alguém que está doente, no final do século XIX. A palavra é anterior. Já antes havia a palavra hôpital, em francês, por exemplo. Mas a palavra hôpital não era para o tratamento dos doentes. O que era? Eram hospedarias, eram albergues que existiam normalmente junto... Portanto, a risa é a mesma. Junto de abadias. A palavra é a mesma, é hóspede. Junto das abadias e que se estavam a recolher os peregrinos, os mendigos, os cruzados quando voltavam das cruzadas e que depois regressavam às suas terras. É um lugar de abrigo, portanto é um lugar de acolhimento. Portanto, eu não diria, quando começou por dizer, disse, não pode incluir a ideia da reciprocidade, eu digo, deve incluir a ideia da reciprocidade. O conceito é um pouco, não é a mesma coisa, a hospitalidade não é a mesma coisa que a amizade, mas sob este ponto de vista é a mesma coisa. A amizade, se não há reciprocidade, não há amizade. O conceito de amizade pressupõe uma reciprocidade entre duas pessoas. E a hospitalidade também pressupõe isso. Por isso é que concordo inteiramente com essa ideia. Não é pelo facto de ser uma maioria ou de ser uma minoria. Não. A hospitalidade é a capacidade de acolhimento do diferente, quer estejamos em maioria, quer estejamos em minoria. Depois, a outra questão das bibliotecas como espaços sagrados. Portanto, a tese fundamental que subjaz a esse conjunto, a esse texto, é de facto a leitura como exercício de hospitalidade. E os livros e as bibliotecas são espaços sagrados não no sentido religioso. A gente associa muito o conceito de sagrado ao sentido religioso. O conceito de sagrado não tem a ver necessariamente com a religião, ou com Deus, ou com o sobrenatural. O conceito de sagrado tem a ver com o mistério. Com o mistério, com a interioridade, com a profundidade, tem a ver com... quer dizer, é sagrado aquilo que não pode ser vandalizado. Pronto, tem a ver com uma excelência do que lá está. E o que lá está, eu chamo muitas vezes, não apenas casas de livros às bibliotecas, mas chamo e chamo aos livros também, chamo aos livros e chamo às bibliotecas, casas de palavras. Isso, casas que, pois, os livros são casas que habitamos. Cátia, estamos a acabar, mas a Cátia tem ainda a palavra, porque
A Cátia usa sempre bem a palavra. Desculpa, não, era só mais uma questão, porque 12 propósitos tem a ver com o quê? Tem a ver com os 12 meses, tem a ver 12 com proposições? Sim, exatamente, 12 não tem a ver proposições. com- Julguei que tinha uma lógica Não, temporal. a palavra, o título em Deve si, ter. sem contar com o 12, Sim. tem uma genealogia e tem um referente. E o referente são as 6 proposições para o próximo milénio do Italo Calvino. Do Italo Calvino. Sim, está o E, Italo portanto, Calvino, pois. eu, por acaso, tenho um livro em que faço uma resposta ao Italo Calvino e em que faço 6 contrapropostas para o próximo milénio. Ou seja, pego nos conceitos dele e vou aos conceitos contrários. E onde Em que livro é que isso está? Em que texto? É um livro que se chama Pensamento e Afetividade sobre a paixão das razões e as razões das paixões. Termina exatamente com esse capítulo. E aqui, portanto, a estrutura do título Sim. é bebida na estrutura das 6 proposições Então, para o e próximo faz milénio. 12. Olha, mas aqui Agora, a o sua 12 sexta... foi porque, pronto, calhou nas 12. Mas só para- Esse texto nasceu de uma comunicação que eu fiz em Miranda do Corvo, num evento sobre hospitalidade e sobre literatura e livros e coisas assim, e eu resolvi fazer a minha comunicação em proposições. E depois desenvolvi as Muito proposições interessante. e saiu... Tá, eu já vou ler uma só para meio acabar. segundo. Sim. Se eu tivesse que escolher outra proposição, mas não as li só brevemente, seria a sexta. Os livros nunca estão fechados. É belíssimo. Portanto, a sexta, os livros nunca estão fechados. E a 12ª, os livros, as bibliotecas, casas de livros, são espaços sagrados. Muito bem. Muito bem. bonito. Alguma última questão ou comentário? Se faz favor, se faz favor. Diga. Não, é por causa está a ser gravado. Eu falo alto, mas não se ouve lá em casa. Mas não posso dar isso. Desculpa. Eu falo então. É o seguinte. Eu estive aqui a ver o índice e vejo aqui cuidado. E não é exatamente com aquilo que se estava a falar, mas lembrei-me do Dr. Miguel Batista Pereira, Que ele conheceu bem. que ele falava muitas vezes da filosofia do cuidado. E então ele dizia que os intelectuais, quando se deu a Revolução Francesa, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, que os intelectuais da época diziam agora é que a Europa vai ser o modelo para todos os outros continentes seguirem. Pois é preciso ter a filosofia do cuidado. Foi exatamente na Europa que apareceu um Hitler e que levou para os fornos crematórios, como sabem, milhares de pessoas. Ora bem, estamos a falar de cultura. Eu acho que é preciso, como peguei aqui, o cuidado da cultura. Pode-se falar da poesia, dos filmes, etc. Mas a cultura pode chamar a atenção este cuidado para aquilo que nós estamos a viver no mundo e para seguirmos um caminho melhor. O que é que significa cuidado aqui, para a boca do autor? O que é o cuidado? O tema do cuidado é suscitado aqui a partir da reflexão sobre as pessoas das minorias culturais, os refugiados, Os vulneráveis. Os vulneráveis. A partir do conceito de vulnerabilidade. Eu começo por fazer uma antropologia da vulnerabilidade e por caracterizar o que é a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é uma assimetria, resulta de uma assimetria entre nós e aquilo que nos rodeia, os outros, o mundo, etc. Significa a capacidade de ser ferido. Ser vulnerável significa é possível ser ferido. E, portanto, o cuidado é a resposta às situações de vulnerabilidade. O que significa que muitas vezes não basta uma ética da justiça, que reconhece os mesmos direitos a todas as pessoas. O que é que vale reconhecermos os mesmos direitos a todas as pessoas se as pessoas não têm a possibilidade de os exercer? E vivem em situações... O que é que vale dizer que a mulher tem o direito e é igual ao homem, em dignidade e em direitos?
se leva porrada todos os dias do marido? O que é que vale dizer que todas as pessoas têm direito à habitação se um sem-abrigo dorme debaixo da ponte, perdeu a sua identidade, já não sabe muitas vezes sequer quem é, e portanto não basta uma ética da justiça, porque a ética da justiça é baseada num conceito universal e abstrato de justiça, quando as situações de vulnerabilidade são situações muito concretas, e as situações concretas exigem um cuidado específico. A ética do cuidado, aquilo que chamamos a ética do cuidado, surgiu com esta designação. O conceito é mais antigo e há outros autores no pensamento europeu que trabalharam o conceito de cuidado. Mas surgiu com esta designação de ética do cuidado a partir do pensamento feminista de uma psicóloga americana chamada Carol Gilligan, que trabalhava com os testes sobre os juízos morais das crianças e dos jovens, e que começou a reparar que a resposta aos dilemas morais dadas pelas raparigas eram diferentes das respostas dadas pelos rapazes. E com a prática que entretanto desenvolveu de trabalhar também com mulheres que eram perseguidas por causa de interrupções da gravidez, do aborto, essas coisas todas, etc., começou a ver que havia uma coisa que não é por razões biológicas, mas pode ser por razões culturais, de educação, de formação sociológicas, etc., mas havia de facto uma formação das raparigas com uma sensibilidade diferente para enfrentar problemas daquela que normalmente os rapazes tinham. E ela escreveu um livro que se chama In a Different Voice, que tem depois o subtítulo da ética do cuidado. E foi a partir daí que começaram a ser desenvolvidas nos Estados Unidos, foi na década de 80, do século passado, começaram a ser desenvolvidas as éticas do cuidado exatamente com esta designação, que depois se estenderam a outras situações, perderam algum essencialismo feminista que algumas formações iniciais tinham e passaram a designar as éticas com as pessoas idosas, as éticas com as pessoas enfermas, as éticas com os toxicodependentes, com os ex-reclusos, etc. E, portanto, começou a abrir-se um grande continente de éticas aplicadas a situações muito concretas, baseadas na noção de cuidado. A noção de cuidado é a noção de reparação do mundo. Prevenção e reparação do mundo, de que nós fazemos parte e de que faz parte o nosso envolvimento, o nosso meio ambiente, e que portanto, visa prevenir e reparar o mundo de maneira a que nós possamos ter nele uma vida o melhor possível. E, portanto, as éticas do cuidado também se desdobram depois nas éticas ambientais. O conceito de cuidado também se pode desenvolver para cuidado para com o ambiente. O cuidado para com o ambiente, etc. Sim. E, portanto, é isto. No fundo, eu penso que, quando falamos, daí que eu penso que uma ética da hospitalidade é simultaneamente também uma ética do cuidado, porque as pessoas que recebemos, sobretudo quando são de minorias étnicas, quando são imigrantes com o I, quando são refugiados, são pessoas altamente, não são apenas vulneráveis. Nós utilizamos muitas vezes a palavra vulnerável, e hoje em dia utiliza-se a palavra vulnerável. Mas há pessoas que não são só vulneráveis. Vulnerável é aquele que pode ser ferido. Somos todos vulneráveis. Mas todos somos vulneráveis. Mas há vulneráveis e há vulnerados. Ou seja, aqueles que já foram feridos. Uma mulher vítima de violência doméstica não é só vulnerável. Já foi ferida. E é diferente o cuidado, e o cuidado tem estes dois sentidos. Há um cuidado preventivo e há um cuidado reparativo. O cuidado preventivo é quando a pessoa pode ser ferida, mas ainda não foi. E, portanto, temos que prevenir as situações. Mas o cuidado reparativo é quando a pessoa foi ferida e tem as feridas. E então tem de ser tratada como alguém que tem as feridas e que precisa de reparar. E, portanto, essa dimensão reparativa do cuidado também é extremamente importante. Muito bem. Respostas filosóficas às desigualdades que criamos no mundo. Só mais nada. Muito bem. Chegamos ao fim desta tertúlia, que é o nome, mas eu vou fazer um papel final, que é um papel de entregar um papel ao nosso convidado para ele ler,
porque ele é encenador de teatro, agora vou fazer eu de encenador, e ele vai fazer de ator, vou-te pedir para leres um texto teu, e eu escolhi aqui um, depois se quiseres lês um que tu escolhas, mas eu escolhi este dos livros, por sugestão da Cátia. Estes dos livros são casas que habitamos, em que moramos e nos demoramos quando os lemos. E, portanto, com a tua voz, que é a voz que ele transmite aos atores, que ele quer ver nos atores, página 64. É um bom texto, é um belo texto que vai aqui ecoar e fica aqui, através da internet, vai ficar espalhado no mundo. Os livros são casas que habitamos, em que moramos e nos demoramos quando os lemos. Casas de palavras à solta, dançando nas suas páginas, arrumando-se e desarrumando-se nas suas danças, correndo para o fim ou regressando ao princípio, num movimento de vai e vem entre os seus capítulos. Nas casas que são os livros, cada página é uma porta ou uma janela aberta para o mundo. Por ela entramos noutras casas que podem ser casas de palavras, mas que também são casas de pessoas. Descobrimos então gente com as suas dores e as suas alegrias, as suas esperanças e os seus desesperos, os seus sonhos e os seus pesadelos. E podemos sair por uma página para entrar numa nova casa, como podemos sair dessa casa entretanto visitada, para voltarmos a entrar no livro através de outra página. Por essas páginas, que são as páginas, vemos os pássaros, as árvores, as pessoas, os rios, a natureza. Podemos parar no sopé de um monte ou correr até ao cume para contemplar vales e planícies, porque as janelas dos livros não têm grades. Não nos fixam, nem nos prendem, porque sabem depois de uma página-janela há outra página-janela, e que de cada página-janela podemos saltar para as páginas-janelas de outros livros, porque todos os livros estão dentro de todos os outros livros numa circulação infinita. Livros com páginas-janelas abertas sobre o mundo são espaços de hospitalidade, porque o seu volume tem o tamanho do universo. Muito bonito. Obrigado, João Maria, obrigado a vós que estiveram aqui connosco. Se quiserem o livro assinado, o autor terá o maior gosto em assinar. E este livro, que ele teve muito gosto em ler, e que ele me ofereceu, vai ficar também aqui na biblioteca à disposição de todos, que isto é a Casa dos Livros, onde podem entrar sempre. Ainda por aqui em Val de Câmara, onde foi encontrar a minha irmã gêmea.